Reforço Betel. Aprendizagem acontece com olhar de amor. E Prefeita Betinha Magalhães oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. Dados divulgados pelo Ministério do Trabalho mostram que mulheres ganham quase 21% a menos que os homens no Brasil. Os incêndios no Parque de Brasília entram no terceiro dia. O presidente Lula admite que o Brasil não está preparado para enfrentar os incêndios. Em Portugal, mais de 40 incêndios florestais continuam ativos. Uma ONG associa grandes frigoríficos a uma destruição química do Pantanal brasileiro. Apesar do bloqueio judicial, a rede social X está parcialmente acessível no Brasil. No bloco de política do JM, as pesquisas de intenção de voto das capitais brasileiras. E você vai ver ainda como os resíduos plásticos de uso único dominam o mundo. A partir de agora, no Jornal Mundial. A rede social X voltou a funcionar parcialmente no Brasil, apesar do bloqueio judicial. A informação foi divulgada por usuários nesta quarta-feira. Usuários brasileiros da rede social X ficaram surpresos nesta quarta-feira ao conseguirem acessar a plataforma. O antigo Twitter está suspenso no país por decisão do Supremo Tribunal Federal, que investiga uma aparente instabilidade técnica. O aplicativo móvel funcionava pela rede celular ou Wi-Fi para parte dos usuários. Em nota, o Supremo Tribunal Federal afirmou que está verificando as informações sobre o acesso ao X por parte de alguns usuários. Aparentemente, trata-se de uma instabilidade no bloqueio de algumas redes. O juiz do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, ordenou o bloqueio da rede de propriedade de Elon Musk em 30 de agosto por descumprir ordens judiciais de suspensão de contas acusadas de desinformação e pela recusa de nomear um representante legal no Brasil. Ao bloquear a rede, Moraes alertou os 22 milhões de usuários no Brasil que quem violasse a ordem acessando a plataforma por meio de subterfúgios estaria exposto a multas diárias de R$50 mil. A hashtag O Twitter Voltou era uma das mais comentadas pelos usuários brasileiros. A Agência Nacional de Telecomunicações disse à AFP que está investigando o caso e rejeitou qualquer mudança de decisão relativa ao bloqueio. A ordem judicial para suspender a plataforma alimentou o debate sobre a liberdade de expressão e os limites das redes sociais, dentro e fora do Brasil. 3 bombeiros morreram nesta terça-feira enquanto trabalhavam para extinguir o incêndio florestal no centro de Portugal, elevando o número de mortos para 7. Mais de 40 incêndios florestais continuam ativos no país. De acordo com o novo balanço, os incêndios devastadores deixaram 7 mortos em Portugal. Os serviços de socorro informaram que as mortes mais recentes ocorreram nesta terça-feira, num foco perto de Nelas, na região de Viseu, no norte. Portugal mobilizou mais de 4.500 bombeiros, depois de pedir ajuda a outros países europeus na segunda-feira para controlar os incêndios que destruíram em 3 dias mais superfície do que todos os incidentes registrados durante o verão no hemisfério norte. Os maiores focos atingiram a região de Aveiro e foram especialmente destrutivos em vilarejos próximos ao município de Albergaria Velha. Entre as vítimas fatais está um brasileiro de 28 anos que trabalhava para uma empresa florestal na cidade. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou a mobilização urgente de 8 aeronaves de combate a incêndios e agradeceu a França, Grécia, Itália e Espanha por sua reação rápida. Mais de 40 incêndios florestais permaneciam ativos e provocando destruição nesta quarta-feira no norte e centro de Portugal. As regiões são cenários há vários dias de uma onda de incêndios alimentados pelo calor e o vento que provocaram 7 mortes. A Proteção Civil registrou 42 focos ativos. Mais de 3.900 bombeiros e mais de 1.000 veículos foram mobilizados para o combate às chamas. As autoridades determinaram a saída de mais moradores da área de Gondomar, na região do Porto, durante a madrugada.
Os bombeiros descreveram uma situação fora de controle em Arouca, no distrito de Aveiro, também no norte, a área mais afetada pelas chamas. Segundo o Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais, o fogo destruiu quase 20 mil hectares de vegetação desde segunda-feira na região. O órgão ainda registrou mais 15 incêndios que superaram o limite de 1.000 hectares consumidos esta semana no restante do país. As autoridades informaram na noite de terça-feira que incêndios estavam prestes a serem controlados na região de Aveiro. 3 bombeiros morreram bloqueados entre chamas perto de Tábua, na região Coimbra, centro do país. As outras vítimas são um brasileiro de 28 anos, funcionário de uma empresa florestal que morreu carbonizado na segunda-feira, quando tentava recuperar algumas ferramentas, 2 pessoas que sofreram ataques cardíacos e um bombeiro voluntário que morreu no domingo de maneira súbita durante uma operação. O incêndio no Parque de Brasília entrou no 3º dia com a fumaça se espalhando pela capital federal. A PF abriu um inquérito para investigar indícios de crime. O presidente Lula admitiu que o Brasil não está 100% preparado para enfrentar a onda de incêndios florestais que seu governo atribui ao terrorismo climático. A fumaça causada pelo incêndio no Parque Nacional de Brasília está se espalhando pela capital federal. Esta terça-feira iniciou com boa parte do plano piloto, em especial a Asa Norte, sob uma cortina de fumaça, acompanhada de cheiro forte e fuligem. Indícios de que o fogo iniciado no domingo teve origem criminosa levou a Polícia Federal a abrir um inquérito. A informação é da Agência Brasil. A onda de queimadas na capital do país atingiu mais de 2.000 hectares do Parque Nacional de Brasília, uma unidade de conservação de cerrado nativo e abundante em nascentes de água, administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Felizmente a gente está agora com uma situação mais controlada. O que a gente pode dizer é que até agora foram consumidos mais ou menos 2.400 hectares. Com 147 dias sem chuvas este ano no Distrito Federal, o tempo quente e seco dificulta o trabalho das equipes e facilita a propagação das chamas. Até esta quarta-feira, o governo federal vai liberar um crédito extraordinário de 514 milhões de reais para combater os incêndios florestais que se alastram pelo país. O anúncio foi feito após uma reunião entre representantes dos 3 poderes para discutir as ações de combate às queimadas. O presidente Lula admitiu nesta terça-feira que o Brasil não estava 100% preparado para enfrentar a onda de incêndios florestais, que seu governo atribui ao terrorismo climático. Hoje no Brasil, a gente não estava 100% preparado para cuidar dessas coisas. Que uma pessoa muito importante na convocação do ato de setembro na Avenida Paulista utilizou a palavra "vamos botar fogo no Brasil" ou "o Brasil vai pegar fogo". Brigadistas e bombeiros lutam para combater 108 incêndios em todo o país, enquanto outros 106 focos queimam sem nenhum tipo de intervenção, segundo o Ministério do Meio Ambiente. Essa seca está acontecendo em vários lugares no mundo, na Bolívia, no Peru, no Paraguai, em outras partes do mundo também temos incêndios. A diferença é que aqui no Brasil tem essa aliança criminosa de uma espécie de terrorismo climático, onde as pessoas estão usando a mudança do clima para agravar mais ainda o problema. O Brasil enfrenta a pior seca em 75 anos. Que especialistas atribuem às mudanças climáticas. O governo estima que 18 milhões de hectares de florestas foram devastados pelo fogo, uma área semelhante à do Uruguai. Dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego afirmam que mulheres ganham quase 21% a menos que os homens no Brasil. Veja na reportagem de Rodrigo Jesus. A diferença salarial entre homens e mulheres cresceu desde o começo do ano. E agora as mulheres recebem em média 20,7% a menos que os homens empregados no setor privado do país. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Até março deste ano, a diferença era de 19,4%. Segundo o relatório, a discrepância entre os salários é ainda maior para mulheres em cargos de direção e gerência.
Elas recebem 73% da remuneração dos homens nos mesmos cargos, ou seja, 27% a menos do que deveriam se houvesse a equidade de gênero. O levantamento considera 18 milhões de trabalhadores em 50.692 estabelecimentos com 100 ou mais empregados. Nessas empresas, as remunerações médias de 4.125, mas essa média esconde a diferença de gênero e raça. Ao divulgar os dados, o governo também lançou um Plano Nacional de Igualdade Salarial e Laboral entre homens e mulheres. O documento lista 79 ações em 3 eixos para estimular a equiparação das funções dos rendimentos entre homens e mulheres, como capacitar mulheres jovens e incluir o tema negociações sindicais, por exemplo. No relatório, o Ministério do Trabalho e Emprego afirma que um componente estrutural do mercado de trabalho dificulta a obtenção de dados mais precisos. A baixa presença de mulheres negras no mercado e de mulheres em geral em altos postos. Segundo o documento, são 42,7% de estabelecimentos pesquisados com menos de 10% da folha salarial, que era composta por mulheres pretas e pardas, e em 53% dos estabelecimentos, mesmo com mais de 100 empregados, não havia pelo menos 3 mulheres em cargo de direção e chefia para permitir a comparação salarial. A seguir, as pesquisas eleitorais nas capitais brasileiras. E uma ONG associa grandes frigoríficos a uma destruição do Pantanal brasileiro. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim, e Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. Chegou a hora do bloco de política. Vamos conversar ao vivo com Caio Teles para sabermos como andam os cenários eleitorais no Brasil. Boa noite, Caio. Boa noite, Alice, Gabriel, a todo mundo que está acompanhando o JM. Vamos agora rodar as capitais e ver as pesquisas de intenção de voto em cada capital, em algumas capitais, e o nosso bloco político de eleições. Começando por São Paulo, a maior capital do Brasil, que mostra o atual prefeito, Ricardo Nunes, pelo MDB, com 24%. Em seguida vem Guilherme Boulos, do PSOL, com 23%, Pablo Marçal, do PRTB, com 20% em um empate técnico, triplo na liderança da disputa pela prefeitura de SP. Feita no dia 28 do mês passado, mostrava, com 22%, Guilherme Boulos, com 19%, Ricardo Nunes, o mesmo de Pablo Marçal, com 12% da Atena, Tabata Amaral com 8%, Maria Helena com 3%. Em pesquisa feita no dia 11 deste mês, aparece Ricardo Nunes com 24%, Pablo Marçal com 23%, Guilherme Boulos com 21%, em seguida 8%, Atena e Tabata Amaral com 2%, Marina Helena. Na pesquisa feita dia 18 deste mês, a última pesquisa, aparece com 24% Ricardo Nunes, com 23% Guilherme Boulos, com 20% Pablo Marçal, com 10% Datena, com 7% Tabata Amaral e com 2% Marina Helena. O que a gente vê é o Ricardo Nunes, que abaixou ali o seu percentual, estava com um percentual mais alto, principalmente por ser o atual prefeito que tenta a reeleição. Então a gente vê o rendimento dele sendo abaixado e tanto o Boulos e o Pablo Marçal crescendo nas pesquisas. Em Belo Horizonte, mostra Mauro Tramonte, do Republicanos, na liderança, com 28% das intenções de voto para a prefeitura
lá de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Na sequência, empatados tecnicamente, vem o Fuad Noman, do PSD, com 20%, e Bruno Engler, do PL, Partido Liberal, com 18%. Na pesquisa feita dia 28 do mês, mostrava com 30%, Mauro Tramonte, com 12%, Bruno Engler, também Duda Slarbet, com 8%, Fuad Noman, com 6%, Rogério Correia, com 2%, Gabriel. Na pesquisa feita dia 11 de setembro, mostrava também com 27% Mauro Tramonte, com 20% Fuad Noman, com 16% Bruno Engler, com 11% Duda Slarbet, com 5% Rogério Correia, com 4% Carlos Viana, com 3% Gabriel. A última feita dia 18 deste mês, mostra com 28% Mauro Tramonte, com 20% Fuad Noman, com 18% Bruno Engler, com 10% Duda Slarbet, com 5% Rogério Correia, com 3% Carlos Viana e com 2% Gabriel. Nessa pesquisa a gente vê o crescimento do Bruno Engler, do PL, ele que estava com a menos 18% e agora está em tecnicamente um empate técnico triplo ali, né? Com o alto rendimento dele, ele estava com 12%, 14% das pesquisas nas intenções de voto e agora está crescendo com 18%. Em Fortaleza, no estado do Ceará, mostra o candidato Capitão Wagner, do União Brasil. Ele tem 24% das intenções de voto. André Fernandes, do PL, Partido Liberal, e Evandro Leitão, do Partido dos Trabalhadores, o PT, tem 21% cada um. José Sarto, do PDT, estão com 18%, e o cenário indica um empate quádruplo dentro da margem de erro, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Na pesquisa feita dia 22/8, mostra em primeiro lugar 31% Capitão Wagner, em seguida 22% André Fernandes e José Sarto, com 14% Evandro Leitão, com 3% Eduardo Girão e 1% Técio Nunes. Dia 11 mostra Capitão Wagner com 24%, em segundo Evandro Leitão com 21%. Em terceiro, Sarto e André Fernandes com 18%. Eduardo Girão com 2% e 1% Técio Nunes. O que a gente vê nessa pesquisa é o baixo rendimento do Capitão Wagner, ele que começou todas essas pesquisas com 31%, 32%, 30% e agora veio baixando, desde que o Sarto também veio baixando a 4 percentuais e o André Fernandes é o que vem disparadamente crescendo, aí cresceu mais 7% em pesquisa de intenção de voto, o Capitão vem caindo e o Sarto também. Quem vem levantando é o Evandro e principalmente o André Fernandes. O Evandro Leitão cresceu 4%, André Fernandes cresceu 7%, enquanto o Capitão abaixou 7% e o Sarto abaixou 3%. No Rio de Janeiro, no estado do RJ, aponta que o candidato à reeleição, Eduardo Paes, do PSD, segue a liderança em percentual do primeiro turno, mas ele caiu 7 pontos percentuais em relação à sondagem anterior de 11 de setembro e hoje tem 57% das intenções de voto. Alexandre Ramagem, do PL, oscilou 5 pontos e está com 18%. Tarcísio Mota ficou estagnado com 4%. No Rio de Janeiro, uma pesquisa feita dia 28 mostra com 60% Eduardo Paes, com 9%, Alexandre Ramagem, com 5%, Tarcísio Mota, com 3%, Ciro Garcia e com 1%, Marcelo Queiroz. Feita dia 11 deste mês, mostra em primeiro lugar Eduardo Paes, em segundo com 13% Alexandre Ramagem, com 4% Tarcísio Mota, com 1% Marcelo Queiroz. Na última pesquisa, feita dia 18, mostra com 57% Eduardo Paes, em segundo com 18% Alexandre Ramagem, com 4% Tarcísio Mota, com 3% Ciro Garcia, com 4% Marcelo Queiroz e com 1% Rodrigo Amorim.
O que a gente vê aí na pesquisa do Rio de Janeiro é o Alexandre Ramagem crescendo, ele cada vez crescendo mais, com o apoio do Bolsonaro, Michele Bolsonaro, posteriormente do partido PL, e a gente vê o Eduardo Paes, claro, isoladamente, claramente, 50 e pouco por cento, então, isoladamente lá, mas ele já teve maior. Claro, não é de uma vez que ele vai despencar para 20% e o Alexandre Ramagem crescer, outro candidato crescer. Claro, ele estava com 60%, o que eu estou querendo dizer é que agora ele está com 51%. Ele está diminuindo, mas não estou dizendo que ele vai cair de uma vez e o Alexandre Ramagem passar ele, porque isso é quase impossível para um candidato que está com 51% isoladamente, enquanto o segundo está com 18%. Então é isso, Maria Alice, eu volto com você, com o Gabriel, boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigada, Caio, pelas suas informações. Até amanhã. Chegou a hora de nós sabermos da previsão do tempo para amanhã. Marcelo Marques traz as informações. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Alice. Boa noite para você. A previsão do tempo para esta quinta-feira indica que a região sul deve enfrentar o retorno da chuva, assim como parte do litoral do Nordeste. Há também chance de pancadas em porções do Centro-Oeste. Outras áreas do país permanecem sob o tempo seco e estável, com temperaturas em elevação. No sul, instabilidades voltam a atingir a região, trazendo chuvas para boa parte do Rio Grande do Sul e algumas áreas de Santa Catarina. No leste do Paraná, há possibilidade de chuva isolada. A região continua com temperaturas mais amenas. No sudeste, o tempo segue estável na região, com sol predominando entre poucas nuvens. As temperaturas devem se elevar no interior de São Paulo e em Minas Gerais, com destaque para a umidade relativa do ar atingindo níveis críticos no oeste, norte e noroeste paulista e no Triângulo Mineiro. A circulação de ventos marítimos pode gerar nuvens de chuva no norte do Espírito Santo e no centro-oeste a estabilidade predomina na região, com sol e poucas nuvens. As temperaturas sobem rapidamente em todos os estados. Apesar disso, a umidade vinda do norte pode provocar pancadas isoladas no oeste e noroeste de Mato Grosso durante a noite e a tarde. No nordeste, a chuva continua de forma irregular na costa leste da região, com previsão de pancadas no extremo sul da Bahia e em Salvador. Também há previsão de chuva entre Aracaju e João Pessoa. Nas demais áreas da região, o tempo segue estável e quente. E no norte do país, a chuva ganha força em Rondônia, enquanto o Amazonas mantém tempo instável com possibilidade de pancadas isoladas ao longo do dia. No norte do Acre também pode chover. Nos demais estados, o tempo segue estável, marcado por altas temperaturas. Uma boa noite a todos e até mais. Gabriel, Alice. Obrigado aí, Marcelo, pelas suas informações. Boa noite, até amanhã. Uma ONG ambiental Mighty Earth associou nesta terça-feira os grandes frigoríficos a uma destruição química do Pantanal brasileiro após um estabelecimento que a organização aponta como fornecedor ter pulverizado agrotóxicos em uma vasta área deste bioma para abrir espaços para a pecuária. Grandes frigoríficos como JBS, Marfrig e Minerva foram associados à destruição química do Pantanal brasileiro. Em um relatório publicado nesta terça-feira pela ONG ambiental Mighty Earth, foi citada uma operação policial realizada em abril no estado do Mato Grosso contra o desmatamento químico para a pecuária de mais de 81.200 hectares da maior área úmida do mundo. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente do Mato Grosso, a degradação do bioma ocorreu entre 2021 e 2023, com pulverizações aéreas de 25 tipos de agrotóxicos, incluindo o 2,4-D, componente do agente laranja utilizado pelos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Na denúncia, a Fazenda Soberana, uma das 11 propriedades envolvidas no crime ambiental, é colocada no centro de uma cadeia de abastecimento de carne bovina que conecta os 3 maiores frigoríficos com 4 grandes redes de supermercados no Brasil: Carrefour, Cassino GPA, Grupo Mateus e Sendas Açaí. O proprietário da fazenda foi multado em 2,8 bilhões de reais em abril por danos causados ao meio ambiente. A Secretaria Ambiental do Estado afirmou que a pulverização irregular também poderia ter contaminado a água na área alagada,
colocando em risco a fauna, especialmente os peixes e até mesmo os seres humanos. A Mighty Earth denunciou ainda que 27 matadouros da JBS, que abastecem com produtos os supermercados Carrefour, Cassino GPA, Grupo Mateus e Sendas Açaí, estão vinculados à destruição de quase 470 mil hectares na Amazônia e no Cerrado entre 2009 e 2023. Se incluídos 9 frigoríficos associados à Marfrig e à Minerva, a área é de mais de 550 mil hectares, segundo seus cálculos, que são atualizados periodicamente. Em uma resposta enviada aos autores do relatório em maio, a JBS afirmou que os casos mencionados não aparecem nos sistemas de alerta de desmatamento que utiliza. Uma das propriedades, localizada no estado do Pará, não está registrada como fornecedora e as compras de outras 3, que a JBS não menciona, foram feitas antes de serem identificadas possíveis irregularidades socioambientais. A Marfrig afirmou que a Fazenda Soberana lhe forneceu animais para abate em setembro de 2018 e janeiro de 2019 e que, na época, a propriedade cumpria todos os critérios socioambientais. Em comunicado, a Minerva indicou que, em relação à Fazenda Soberana, não há nenhuma comercialização. Já o Carrefour disse que, após um estudo cuidadoso, pode confirmar que nenhuma das 5 propriedades mencionadas fornece ao grupo. A cada ano, o mundo produz cerca de 400 milhões de toneladas de resíduos plásticos, muitos dos quais são descartados após apenas alguns minutos de uso. À medida que se aproximam as negociações de novembro para acordar o primeiro Tratado Mundial sobre Poluição Plástica, o JM examina a popularidade global dos plásticos de uso único. O mundo produz cerca de 400 milhões de toneladas de plástico, muitos descartados após apenas minutos de uso. Com as negociações de novembro para um primeiro Tratado Mundial sobre Poluição Plástica, a AFP examinou a popularidade dos resíduos de uso único ao redor do mundo. Em uma rua de Bangkok, clientes fazem fila para os famosos doces tradicionais de Maliwan. Bolinhos de camadas no vapor estão em sacos plásticos transparentes ao lado de filas de pudim de taro em caixas plásticas. Todos os dias, esse pequeno negócio de 40 anos usa pelo menos 2 quilos do material. O plástico é conveniente de usar, mas também entendo o impacto no meio ambiente porque é difícil limitá-lo, mas provavelmente é mais fácil tanto para a loja quanto para os clientes. A Tailândia limitou a utilização do resíduo antes da pandemia e pediu para que parassem de distribuir sacolas gratuitamente. Queremos ajudar, mas não é prático, e a responsabilidade corre o risco de recair sobre os clientes. Se existissem soluções ecológicas acessíveis e práticas como plástico, nós usaríamos, mas não existem ainda. A política teve pouca adesão entre os vendedores do país. Os tailandeses produzem 2 milhões de toneladas de resíduos plásticos por ano. Em Lagos, no coração da capital econômica da Nigéria, saquinhos de água vazios cobrem o chão. Desde que apareceram na década de 1990, os saquinhos de água se tornaram um grande poluidor em grande parte da África, mas continuam populares para beber, cozinhar e até lavar. Temos muito sachê de água e isso começa a entupir as drenagens, causa inundações, malária e tantos outros problemas como esse para o meio ambiente e para a saúde pública também. Lagos baniu o plástico de uso único em janeiro, mas com pouco impacto até agora. A ONU estima que até 60 milhões de saquinhos de água sejam descartados na Nigéria todos os dias. Já na França, o material de uso único está proibido desde 2016. Os canudos e talheres plásticos até desapareceram, mas as sacolas continuam teimosamente comuns. No mercado Aligre, em Paris, barracas são repletas de frutas, vegetais e pilhas de sacolas prontas para serem distribuídas. Você pode ir ao mercado e voltar para casa com 10 ou 15 sacolas diferentes e jogá-las fora imediatamente, para um uso tão curto quanto antes. Ainda é um desperdício de materiais e recursos utilizá-los apenas por alguns minutos. No restaurante Alo Beirut, em Dubai, recipientes plásticos estão empilhados, esperando para serem preenchidos e entregues por toda a cidade. É certo que toda vez que fazemos uma entrega, principalmente quando estamos no final de semana, estamos com a família, tem muita coisa, e acabamos com uma lata de lixo inteira de plástico ou até papelão que só usamos uma vez. Me incomoda muito. Digo a mim mesmo que se estivermos todos juntos fazendo isso, é muito.
Os residentes dos Emirados Árabes Unidos têm um dos maiores volumes de plástico de uso único per capita do mundo, e esse material representa 40% de todo o resíduo usado no país. O JM de hoje termina por aqui. Para rever as nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir a nossa página no Instagram. Boa noite para você. Boa noite, até amanhã. Jornal Mundial. Oferecimento Ebert Importados, a loja mais amada de Camusim. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com olhar de amor. É a nossa querida prefeita Betinha Magalhães.